Olá, caros alunos, meu nome é Isaac Silva e nesse vídeo eu vou falar sobre a regra da cadeia. Então, até agora no curso nós temos visto como encontrar derivadas, a derivada de uma função um pouco mais complicada em função de um produto de funções mais simples, né? A soma, a subtração, a divisão. Só que até o momento a gente ainda não consegue resolver derivada de funções um pouco mais complicadas, como por exemplo y igual a raiz quadrada de 2 mais x ao cubo. Então eu não tenho um produto nem um quociente de duas funções mais simples, mas pelo contrário, eu tenho a composição de funções. Ou seja, se eu chamar essa função aqui de u de x, então eu tenho a composição da função e essa daqui a y for a f de x. Na prática, eu tenho que o f, eu tenho uma função composta de f, vai ser a composição entre uma função g e uma função u, onde o ele é o 2 mais x ao cubo, e a g ela é raiz de u. E quando eu faço a composição, ou seja, eu faço a função 1 ficar dentro da função g, eu obtenho a função f. Então, agora, nós vamos estar trabalhando com funções compostas. Então, tipo, esse exemplo aqui é um exemplo de função composta. Eu posso dar outros exemplos aqui, por exemplo, y igual a exponencial de seno de x. Eu tenho a função u, que é igual a seno de x. Eu tenho a função v, que é e elevado a u. E eu tenho o meu y, que é o v composta com u. Então, eu tenho uma função dentro da outra. E a ideia da regra da cadeia, gente, é justamente encontrar a derivada da função composta, apenas sabendo a derivada das funções que fazem parte da composição. Esse é o mais importante, que são funções mais simples. Então, podemos ver, eu sei fazer a derivada da seno. A derivada de seno é cosseno de x. Eu sei a derivada da exponencial, que é a própria exponencial, né, com base e. Então, como sabendo u' e v', que são as derivadas de u e v, respectivamente, eu encontro y', que é a derivada da composta. Então, para isso, eu vou ter a regra da cadeia. Então, na regra da cadeia, eu tenho essas hipóteses. Quais são as hipóteses? Eu tenho uma função g derivável em x, né, na variável x. Se eu tiver f derivável em g de x, no caso aqui, como eu vou ter a composição, o f vai estar definido na imagem da função g. Logo, eu tenho que ter f derivável em todas as imagens da função g, para que seja possível construir a composição f. Então, eu vou chamar de f a composta de f com g. Ou seja, f de x, para todo x, vai ser f de g de x. Então, gente, nesse caso aqui, vocês têm que imaginar que eu tenho um domínio, aí eu vou ter duas funções. Eu vou pegar o x e vou associar ao g de x. E para cada ponto g de x, eu posso associar a um f de g de x. É isso que está acontecendo. E a função composta f, ela é uma função que ela leva o x direto no f de g de x. Certo? Então, a função composta ela faz esse trabalho de levar direto o ponto x lá no final do último conjunto, que é o f composta com g. Então,
como eu faço para obter a derivada? Então, a função composta f, ela é derivável. F tem que ser derivável em x. Se a f é derivável em x, se a f é derivável em x, e se a g for derivável em x, e a f for derivável em g de x, então f, né, é derivável em x também, né, que é a f igual a fzinho de g de x. Isso faz parte do teorema. Então, se a g é derivável em x, se a f é derivável em g de x, então a fzão é derivável em x e a derivada fzão', ela vai ser derivável, ela vai ser dada pelo produto de f' em g vezes g'. E também tem uma outra notação. Se eu tenho o y, vai ser f da variável u. Lembrem que eu usei u. E o u é uma variável que depende de x pela g, né? Se eu tenho essas duas funções deriváveis, então eu consigo também escrever a regra da cadeia assim. A y vai a fzão, né, é a minha y em relação a x. Então eu vou pegar primeiro a dy em relação a u, né, y em relação a u, e multiplicar pela derivada de u em relação a x. Escrever a regra da cadeia desse jeito, gente, é a mesma coisa de escrever isso. Tá? É importante só lembrar da ideia. Eu sei, eu tenho que fzão é a composta de f com g. Então, para eu calcular a derivada de fzão, basta que eu calcule a derivada g' e multiplique pela derivada f'. Uma coisa que é importante no meio do caminho é que a f está sendo sempre calculada nos pontos g de x. Então, por isso que aparece f de g, f' de g. Então, a mesma coisa aqui. A minha f, no caso aqui, eu chamei de y. Então, eu vou derivar y em relação a u. Só que depois eu tenho que escrever o resultado dessa derivada sempre em x, que é a variável final, né? É a variável, no caso, inicial. É o x que começa e eu faço aquela composição. Então, essa aqui é a definição formal. O mais importante é tentar a gente fazer alguns exemplos para vocês entenderem como a gente consegue utilizar. É bem fácil trabalhar. Vamos utilizar aquela minha função que eu comecei, a raiz quadrada de 2 mais x ao cubo. Então, o que é importante? Primeiro, entender como separar as funções mais simples, porque eu tenho uma composição. Então, eu vou ter que chamar as minhas funções mais simples de u e v. Eu vou sempre usar essa notação do u e v. E aí eu tenho que saber a regra da cadeia, mas se vocês não souberem calcular a derivada das funções mais simples, polinômios, funções trigonométricas, funções logarítmicas, exponencial, vai ficar cada vez mais difícil fazer a regra da cadeia, porque você depende de cálculo de derivadas mais simples. Então vamos lá, no exemplo. Nesse exemplo, eu quero calcular f'zão', onde eu tenho a função raiz quadrada de 2 mais x ao cubo. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar, vou tentar chamar uma parte dessa função mais complicada de outras variáveis. Então, eu costumo sempre fazer assim, eu chamo a função que está mais lá dentro, né? Sempre vai ter uma função dentro da outra. Então, a função que está dentro aqui é a 2 mais x ao cubo. Eu vou chamar de u. Então, eu venho aqui, u vai ser 2 mais x ao cubo. A função que resulta, né,
é a raiz quadrada de quem? Não vou chamar de 2 mais x ao cubo, eu vou chamar de u. Então, eu vou chamar essa função aqui que está fora de v. Então, v vai ser igual a raiz quadrada, o que eu chamei dentro tudo vai ser u. Então, pronto. Então, eu tenho duas funções mais simples. A de dentro é a2 mais x ao cubo e a de fora é a raiz quadrada de u, que eu chamei de u a parte interna. Logo, eu vou agora derivar u e v. Então, vai ficar... Posso usar várias notações. Eu vou, de vez em quando, usar a notação de Leibniz, né, que é o du dx, dv du, mas eu posso usar linha também, né, a notação linha. Então, u' vai ser quem? Como é que deriva polinômio? Derivada da constante é zero, mais derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. E v' vai ser a raiz quadrada de 1. Então, tentem fazer em casa a derivada, ela é 1 sobre 2 raiz quadrada de u. Só que tem um porém agora, eu não posso deixar nada em função de u. O meu resultado final, eu tenho sempre que reescrever o v' em termos de x. Quanto vale u? Aí você retorna aqui, olha, u é 2 mais x ao cubo. Então, você vem e reescreve. Vai ficar 2 raiz quadrada de 2 mais x ao cubo. Então, vai ficar f' de x, né? Eu chamei de fzão, f' de x, vai ser o produto u' vezes v'. É isso a regra da cadeia. Produto das derivadas que são a parte da composição f. Quem é u'? U' é 3x ao quadrado. Vai ficar 3x ao quadrado vezes quem é v'? 1 sobre 2 raiz quadrada de 2 mais x ao cubo. Então, vejam, não faz sentido eu deixar o resultado final em termos de u, por causa que a função derivada ela depende de x, e x depende de u. Então, eu tenho que sempre substituir o u, onde apareceu o u, você substitui por x. Então, no final, eu vou ter que a minha derivada f' de x vai ser 3 meios de x ao quadrado sobre raiz quadrada de 2 mais x ao cubo. Então, gente, eu vou parar nesse exemplo. Eu vou fazer mais exemplos de regra da cadeia nas aulas síncronas e a gente deve ver mais uma videoaula de algum outro assunto. Mas o mais importante é que vocês peguem, assistam essa videoaula e tentem fazer os exercícios de treinamento e avaliativo. Nos vemos nas próximas videoaulas. Até a próxima!